Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. Eu sou Gabriel de Arruda Castro e hoje converso com Rodrigo Constantino, que é formado em Economia, com MBA em Finanças, fundador do Instituto Millennium e presidente do Conselho do Instituto Liberal do Rio de Janeiro, além de autor, escritor e colunista da Gazeta do Povo. Rodrigo, obrigado por conversar conosco e seja bem-vindo. Obrigado, Gabriel. Um prazer. Rodrigo, você participou de forma bastante ativa das últimas quase 2 décadas, do movimento liberal brasileiro, desde quando o movimento cabia numa Kombi, como se diz na piada. E o movimento cresceu significativamente nos últimos 10 anos, especialmente, inclusive se dividiu em grupos distintos, o que eu acho que é uma coisa até positiva. Mas eu queria primeiro resgatar como é que você foi parar no movimento liberal brasileiro. Você já tinha alguma afinidade com as ideias liberais ou isso foi surgindo com o tempo? Eu sempre me considerei um liberal. Desde que eu me entendo por gente, comecei a pensar sobre política. E eu trabalhei numa gestora de recursos e o meu chefe era o Paulo Guedes, atual ministro. Uhum. E o Paulo começou a me sugerir algumas leituras. Eu sou economista, ele também. Ele começou a me sugerir algumas leituras dos austríacos, que eram ilustres desconhecidos no Brasil, Hayek, Mises. E eu comecei a ler isso lá atrás, 2003, antes do PT entrar no poder, até eu já estava lendo esse pessoal. Sim. E comecei a escrever como hobby, e enquanto trabalhava no mercado financeiro, comecei a escrever como hobby, sempre gostei muito de divulgar minhas ideias, de debater, e a coisa foi crescendo. A coisa começou mais assim como um hobby, uma válvula de escape, foi crescendo, eu recebi uma proposta de um editor para usar alguns trechos meus num livro que ele estava lançando, eu permiti, depois eu perguntei se tem interesse em lançar um livro inteiro com os meus artigos. Eu já na época publicava alguns artigos no Mídia Sem Máscara, em alguns sites. Sim. Opinião Livre, ligado ao Diego Casagrande, de Porto Alegre, e a coisa cresceu. E aí foi. Aí começou, aí teve o Orkut também, que na época no Brasil era muito ativo, Sim. E eu comecei a debater em muitas páginas lá do Orkut, e comecei a ficar conhecido também naquele meio, naquele mundo, fechado de gente que gostava de debater muito tempo sobre política e filosofia política, e comecei a divulgar as minhas ideias liberais, que eram tidas como uma coisa totalmente excêntrica para o Brasil. Sim. Mas veja, já temos aí Roberto Campos há décadas pregando no deserto, então não inventamos a roda, mas foi um movimento incipiente ali de resgate dessas ideias, de trazer esses pensadores austríacos, por exemplo, para o debate, e as redes sociais começaram a permitir um alcance muito maior. Então, tudo aquilo que começou como um trabalho de formiguinha, a Kombi, que a gente brincava muito, a gente fazia alguns eventos, na época não enchia realmente uma Kombi, era um circuito muito fechado. Sim. Só que a coisa começou a percolar, pelo menos para o mundo digital, para o mundo da internet, e depois começou a ganhar destaque até mesmo na mídia mainstream, a grande imprensa começou a publicar alguns textos de pessoas com esse viés mais liberal, e aí a gente foi se introduzindo aí nesse debate que vivia sob uma hegemonia, praticamente, da esquerda. Essa que é a verdade. Naquela época, no começo dos anos 2000, até quase o final ali da década de 2000, a oposição que havia politicamente era do PSTB, havia lá até o Partido Liberal, que depois mudou de nome, e agora inclusive voltou, mas não eram liberais de fato, Então, politicamente, os liberais não estavam muito bem representados, Exato, e tinha o PFL também, que virou o DEM, que era associado ao liberalismo. Tinha um ou outro ali um pouco mais liberal de fato, mas o partido não era um partido de centro, com algumas ideias até progressistas em termos de costumes, e mais do que tudo, fisiológico acima de ideologias. Sim. Ou de doutrina filosófica de política. Então, na verdade, sim, acho que o que a gente chama de direita democrática, que se divide aí dentro de um liberalismo clássico e de um conservadorismo que eu sempre qualifico como de boa estirpe para diferenciar dos reacionários, A gente pode
falar um pouquinho disso depois, mas essa direita liberal ou conservadora está totalmente órfã de representação política. Então, agora, eu nunca achei, viu, Gabriel, que esse caminho fosse o mais importante ou pelo menos o inicial. Sim. Por quê? Porque a gente estava perdendo a batalha de goleada no campo das ideias. Então, na minha cabeça, e usando até uma metáfora que o meu amigo Hélio Beltrão, aí, que também ajudou muito a divulgar os austríacos com o Instituto Mises, eu participei no início do Instituto Mises, né? E o Hélio mesmo já usou muito essa metáfora do time de futebol. Né? Você tem ali espaço para todos, né? Para todos os perfis. O zagueiro, o lateral, meio campo, atacante, até a torcida, técnico, tudo. O político eu vejo muito mais como aquele atacante ali, como a caixa de ressonância, mas ele vai agir quando ele já é munido de todo o trabalho de estrutura, né, da cozinha. Né? Primeiro tem a defesa, tem o meio campo. Então, eu achava que para surgir, por exemplo, um partido novo e tudo, isso era importante. Uhum. Mas que mais importante do que isso era a gente começar a reverter as ideias, porque essas ideias ficando mais populares e disseminadas, os políticos naturalmente iam comprá-las, até porque ia passar a ser interessante do ponto de vista eleitoral, porque tem uma demanda reprimida e ausência de representação, ou seja, o valor de mercado político de um liberal ou de um defensor dessas ideias, privatização e coisas do tipo, ele ia ser um valor alto, porque ninguém estava falando isso. Então você vê, tem a bancada do MBL, que está em partidos diferentes, tem o DEM e tudo, tem gente dentro do próprio PSL, que é o partido do governo, que tem uma visão mais liberal. Então você espalhou um pouco, até dentro do PSDB, você consegue ter gente liberal, dentro do PSC, né? Tem o deputado Paulo Eduardo Martins, que é um grande liberal, Sim, com viés conservador. Então, você começou a divulgar mais o liberalismo e até o conservadorismo, que fazia muita falta no Brasil também, porque associava-se conservadorismo ao fisiologismo do MDB, ou então uma postura meio tacanha, reacionária. Né? E não é nada disso. Então, eu estava mais preocupado em agir no campo das ideias, porque eu achava que naturalmente isso ia se reverter em crescimento dentro do quadro político. Mas, sem dúvida, você está certo na premissa de que éramos totalmente órfãos de representação partidária na política brasileira. É um exemplo do que você falou. A gente mencionou aqui o Partido Liberal dos anos 90 até o começo dos anos 2000, que virou o PR, Partido da República, um pouco com vergonha do rótulo de liberal nos anos do PT, e agora voltou a ser PL, Partido Liberal. Certamente não por convicção, eles não estudaram Mises e resolveram virar liberais, mas até por um pouco de interesse, mas quando até os oportunistas aderem às suas ideias, talvez seja um bom sinal de que você está ganhando a batalha, né? Exato, é um termômetro de espaço político sendo ocupado no campo das ideias, preparando o terreno. Né? Vamos lembrar que Margaret Thatcher jogou uma vez o livro, essa cena ficou famosa, jogou um livro do Hayek, The Constitution of Liberty, na mesa e disse: é nisso que nós acreditamos. Né? Então, em 1955, se eu não me engano, mas com certeza meados ali da década de 50, foi criado o Institute of Economic Affairs por um empresário chamado Anthony Fisher, justamente persuadido pelo Hayek que era mais importante divulgar as ideias liberais do que criar um partido político. Ele queria criar um partido político. E essas ideias depois plantaram as sementes e pavimentaram o caminho das reformas de Thatcher quando ela chega ao poder na década de 80. Uhum. Então, o primeiro ponto é entender que leva tempo. Não é uma coisa que você vai começar a investir hoje e amanhã vai ter resultado. Leva tempo você reverter um quadro de doutrinação ideológica de décadas da esquerda no Brasil. Segundo, quando isso estiver relativamente solidificado, ganhou corpo na sociedade, ocupou espaço, isso vai se reverter em crescimento político. Então, enquanto o PFL ia na contramão, tirando o liberal do nome e virando democratas e tudo, e o PL também, querendo acabar com o liberal da sigla, você criou a oportunidade de outros partidos, como, por exemplo, o PSL, antes de casar com o Bolsonaro, de forma muito mais oportunista, por questão de cálculo eleitoral e chances de vitória, ele casou ali com a turma do Livres, que era justamente o pessoal mais liberal, libertário, que tinha essa pegada e estava sem partido. Então,
E para mim o mais importante é isso, cada um vai atuar na sua área. Eu nunca vou desprezar o trabalho político. Existe um trabalho muito importante de político. Agora, o perfil de um político envolve saber engolir mais sapo, contemporizar, ceder. Ele tem que ter um perfil mais diplomático se ele quiser, de fato, construir alguma coisa. Claro que vai sempre ter um nicho minoritário para aqueles que são só do contra. Tipo o PSOL, que fica só batendo, ou do lado da direita, digamos assim, o que é pedra e nunca vitrine também, que era um pouco do nicho do Bolsonaro. Sim. E o próprio bolsonarismo. Quando você vira majoritário, quando você quer vencer uma eleição majoritária e governar um país, você precisa ter um perfil um pouco mais diplomático, um pouco mais de contemporização. Eu não tenho muito esse perfil, eu sou mais do embate. Então eu acho que é fundamental existirem políticos que vão encampar essas ideias e saber vendê-las, e saber mastigá-las para o público, o grande público, ou então para costurar acordos com adversários políticos, ou então, no mínimo, aquele centro ali que não está muito convencido, mas você vai conseguir atraí-los cedendo em outras pautas que não são as essenciais do nosso movimento. Então, tudo isso é um trabalho muito importante. Olha aí como é difícil aprovar uma reforma da Previdência. É a reforma ideal dos liberais? Não. A capitalização, que é um pilar essencial para qualquer liberal dentro desse modelo, porque é um sistema muito mais justo, individual e sustentável, diga-se, não conseguimos vender. Sim. Mas é uma reforma importante, você avança de forma gradual, com reformas, porque senão não é um troço de revolução da noite para o dia. Né? Sim. Mas veja a importância que tiveram políticos com um perfil mais agregador. Eu já citei aqui o Paulo Eduardo Martins, mas veja o trabalho do secretário Rogério Marinho, foi fundamental. Até mesmo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM. Ele teve um trabalho importante de costurar acordos. Então, eu respeito esse trabalho, eu respeito a política. Eu, quando estive por trás, contribuindo com o DNA de ideias do Partido Novo, e tive muitas reuniões, petit comitê no início, com o João Amoedo e outros, eu falava isso, olha, o que vocês vão fazer aí é muito importante, não é muito o meu perfil. O João tentava me convencer a ser candidato, deputado, tudo. Eu falava, eu não quero. Mas o meu não quero nunca foi com desprezo à função. É porque eu achava que é uma questão de perfil. Mas alguém tem que fazer isso. Eu acho. Alguém tem que fazer, Gabriel. Alguém tem que fazer e bem feito. Essa demonização que fazem da política per se, essa coisa de confundir qualquer tipo de articulação com mensalão e petrolão, isso é uma visão muito perigosa, porque é uma visão revolucionária, é uma visão antipolítica, é uma visão utópica, porque acha que vai ter uma mudança sem passar pela via política, e isso não funciona. Então, eu não tenho desprezo pela função do político. Eu acho que, obviamente, no Brasil ela estava muito chamuscada, por motivos óbvios. Né? Vamos recuperá-la, vamos resgatá-la, não jogar fora o bebê da democracia representativa junto com a água suja do banho. Então, esse é o trabalho que eu acho que tem que ser feito. Você, até pegando esse gancho, você mencionou um pouco que é preciso conversar com os parlamentares de centro, até os de centro-esquerda, colocando ali, por exemplo, o PSDB, porque em algumas pautas eles vão caminhar junto com os liberais. E até uma boa forma de você ir minando os mais extremistas da esquerda. Né? Você acha que também, do ponto de vista geral da sociedade, os liberais, embora tenham crescido, não são maioria, claramente não são maioria, né? Você acha que o que é preciso fazer para convencer essa pessoa que é apolítica ou que se considera de centro de que as ideias liberais são de fato mais viáveis? Como é que é possível conquistá-los sem assustá-los muito? É uma boa pergunta, é uma resposta longa. Eu vou antes começar só com um ponto que você tocou ali, de que é importante persuadir a centro-esquerda, até para afastar a extrema-esquerda. Eu vou além, Gabriel, eu vou além. Há uma premissa verdadeiramente liberal, a gente pode pensar no Isaiah Berlin, por exemplo, que é a de você não ter uma arrogância fatal, como chamaria o Hayek, né, de que você é o dono da verdade, o dono da razão. Uhum. Ou seja, é uma postura de falibilidade das nossas ideias. Que é conservadora ou liberal. Nós não temos um pacote fechado, dogmático,
para enfiar a goela abaixo de um bando de alienado ignorante que não entendeu e não viu a luz. Não é isso que o liberalismo fala. O liberalismo ele vai muito mais por tentativa e erro, por empírica e uma boa teoria sólida para respaldar isso, e ele vai muito mais naquele conceito do Popper de grande sociedade aberta. Então, o Isaiah Berlin da vida, ele entendia muitas vezes que tem dilemas morais e incomensurabilidade de ideias, ou seja, às vezes você está pregando uma coisa e é incompatível com outra ideia e você não tem exatamente como definir o que é certo ou errado. Algumas pessoas dão mais valor a um conceito e outras a outro, por exemplo, a liberdade ou a igualdade, e por aí vai. Então, a própria postura liberal é a postura de uma tolerância maior e de uma pluralidade maior. É por isso também que a gente tem que conversar de forma civilizada com a centro-esquerda, porque eles podem ter um ponto em algumas questões e nós vamos ouvir e debater. E aí vem a segunda parte da resposta. Como, então, debater e convencer? Eu acho que o nosso departamento de marketing vem fracassando muito, porque por a gente ter as teorias que eu reputo como melhores, mais sólidas e lógicas, e por a gente ter a vasta experiência, as evidências empíricas ao nosso lado, né, isso acomodou um pouco os liberais e gerou também um elitismo de falar muito com base em técnica e razão e números e esses argumentos até chatos, às vezes, percentuais, ainda mais quando foi economista, pior ainda. Sim. Quando foi economista, sai de baixo. O cara não sabe vender as ideias. Né? E enquanto que a esquerda ficou o quê? No campo da retórica, no campo do sensacionalismo, da demagogia, do populismo, conquistando corações, monopolizando virtudes. Então tem um livro do presidente do Instituto... agora eu esqueci o nome. O American Enterprise Institute. American Enterprise Institute. O Brooks. Acho que é Arthur Brooks. Primeiro, Arthur Brooks. Ele tem um livro que eu resenhei para a Gazeta, que é exatamente argumentando nessa linha. Ele falou, olha, nós conservadores, né, os conservatives, nós temos que seduzir o leitor com base também nas emoções. Nós somos um misto de razão e emoção, e o eleitor não vota só com razão. Sim. Não é uma coisinha só de cálculo, é uma coisa muito mais de certas bandeiras, de questões morais e tudo mais. Então, é fundamental não permitir que a esquerda banque essa estratégia de monopólio da virtude, rotular o liberal e conservador como alguém insensível aos mais pobres, às minorias e tudo mais. Então, isso é fundamental, você reverter isso, você derrubar esses mitos, essas falácias. Então, é preciso atuar mais no campo da imaginação moral, como diria até o Burke, o pai do conservadorismo moderno, e um liberal Whig. Na época ele não era um conservador Tory, ele era um liberal, ele viu a ameaça jacobina e ele reagiu a isso. E aí foi tido como pai do conservadorismo. Então, esse conservadorismo de boa estirpe, essa coisa de prudência, de cautela, de gradualismo reformista, essa coisa muito ligada ao iluminismo escocês, britânico, figuras como David Hume, que influenciaram muito Hayek, diga-se de passagem, e o liberalismo clássico. Essas duas vertentes conversam muito e tem muita interseção. Então eu acho que é por aí o caminho, é você tentar convencer, e não só com base exclusiva na razão, mas também apelando um pouco mais ao coração. Agora que os liberais, de alguma forma, vou chamar aqui de direita, chegou ao poder máximo da República, você vê alguns riscos de que esse voto, essa votação consagradora que o presidente Bolsonaro teve e alguns parlamentares também mais à direita tiveram, possa ser usada para justificar algum tipo de excesso, ou seja, já que nós temos o mandato popular, é preciso que as outras partes das instituições da República se dobrem a nós? Olha, é sempre um perigo chegar ao poder. E é inegável que uma parte... A direita chegou ao poder. O Bolsonaro sempre foi alvo de muitas críticas dos liberais e também de conservadores. Mas muitos apoiaram, até porque uma eleição majoritária em segundo turno é binário. É isso ou a volta do PT. Então, não havia muito como você bancar o indiferente, o isentão, quando a opção é a volta do PT. Né? Eu acho que isso foi um grande equívoco, escrevi sobre isso. Pessoas que se colocaram do ponto de vista de indiferença entre ambos, estavam dizendo que eram equidistantes ao Foro de São Paulo, a venezualização do Brasil, ou esse cara meio tacanho, com uma ala meio reacionária, meio perigosa e autoritária.
nacional populista, digamos assim. Mas veja, com o Paulo Guedes como ministro, montando a equipe que ele montou, com o Tarcísio Gomes Freitas na infraestrutura, com o Moro, que depois, claro, não estava divulgado, mas com essas vertentes que estavam mal bem fazendo parte já da agenda bolsonarista, eu acho que era um grande equívoco você ser indiferente. Mas uma vez que você apoia e vira governo, ganha, é óbvio que isso traz riscos. Como eu disse, você deixa de ser pedra e você vira vidraça. E você vira vidraça ao lado, caminhando de mão dada, junto com uma ala que não tem muita afinidade com você, e que sempre houve essa briga interna na direita, mas que pro lado de lá vai ser tudo jogado no mesmo saco podre, tudo misturado como joio e trigo. Porque eles vão virar e falar, não, vocês são tudo igual. Ou seja, o liberal clássico é parecido com o olavismo, sendo que eles nem sabem que o olavismo detona o liberalismo e eles têm um total desprezo pelos liberais. Há mais ou menos 15 anos estavam todos na mesma Kombi, né? Mas hoje em dia cada braço desse movimento cresceu e eles não necessariamente conversam mais, né? Mas estavam na mesma Kombi já se bicando ou dando canelada ali por baixo, Gabriel, porque já havia na nascença ali, quando você entendia um pouco da filosofia por trás, e até da postura, do perfil, já havia uma diferença de essência. Né? Quer dizer, tem uma pegada quase totalitária nessa ala da direita nacional populista, que é uma coisa do tipo lançar mão dos mesmos métodos do adversário. Porque se você está numa guerra tribal, de tudo ou nada, de vida ou morte contra comunistas, e essa é a premissa deles, vale tudo para sobreviver. Se você está na Venezuela hoje, vale tudo. Você vai ficar discutindo o sexo dos anjos com um liberal mais purista, ou libertário, ou liberal mais conservador e pragmático? Não, você está contra o Maduro, a luta de vida ou morte. Então, se a premissa é essa, você mata qualquer tipo de nuance, você mata qualquer tipo de respeito à liturgia do cargo, ao império da lei, ao Estado de Direito. Então, vira um bang-bang. Então, essa turma que adota essa premissa, né, basta ver várias postagens e falas desse pessoal mais olavista dentro do bolsonarismo, e está lá a premissa deles. Então, eles agem de forma muito parecida com o PT, com o sinal trocado. Assassinato de reputação de todo crítico. Se você diverge 20%, você não é aliado 80%, como dizia Reagan, você é inimigo mortal, você virou um traidor. Então, são posturas muito parecidas com o petismo, uma coisa de seita ideológica. E seita ideológica nunca foi compatível com a postura do verdadeiro liberalismo, na minha opinião. Então, isso já estava na nascença e muitos ali já sabiam que um dia iam se bicar em público. Mas, no momento, havia talvez uma coisa até de um acordo tácito, porque o PT estava no poder. Então, aí sim, era isso. Era fazer o impeachment da Dilma, juntava MBL e olavista, sendo que o Olavo de Carvalho, particularmente, foi cético com o impeachment e, em alguns momentos ali, jogou ducha de água fria. Então, acho que a gente já sabia que cedo ou tarde ia ficar insustentável a tal aliança, e cada vez vai ficar mais. Está ocorrendo um racha cada vez maior na direita, porque já tem uma turma dentro dos bastidores que entende o seguinte: essa ala é a ala que domina o governo, a mente, o coração do presidente, e ainda que tenha a ala liberal na economia e tudo mais, no momento em que esse pessoal achar que essa turma é descartável, vão fritá-los, como estão fritando militares e tudo mais, e o governo vai se mostrar um governo autoritário. Então esse pessoal acha que vai ter um custo muito alto lá na frente para o movimento conservador e liberal, se você não começou desde muito cedo a marcar território e se diferenciar do governo Bolsonaro. Sim. E tem uma outra ala que vem e fala assim: olha, calma, ainda é o Paulo Guedes que está lá, a agenda ainda tem muita coisa liberal, o autoritarismo está muito mais ainda em conduta de um certo grupo dentro das redes sociais, em algumas atitudes do presidente, do que de fato em ser transformado em medidas de governo. Então calma, vamos lutar dentro do governo para que o Bolsonaro venha mais para o lado de cá e não caia no colo do Carlos Bolsonaro, do Olavo de Carvalho e do Steve Bannon, que é o guru deles nos Estados Unidos, o grande pensador por trás dessa postura desses nacional-populistas. Né? Então, essa divisão e esse racha, e essa discussão
está ocorrendo hoje, está acontecendo nos bastidores hoje, e está rachando. Você tem lá pensa num Lobão, né, que se assumiu de oposição, e tem outros que estão ali mordendo e assoprando, porque estão numa postura de independência, criticando o que tem que ser criticado, que é essa ala meio fanática e radical, e elogiando o que tem que ser elogiado, que é o trabalho do ministro de Infraestrutura, o trabalho do ministro da Economia, e por aí vai. Então, estamos vendo essa briga em loco. Nesse ano passado havia até mais de 10 candidatos, alguns mais liberais, como Amoedo, até o Henrique Meirelles, o Álvaro Dias, tinha lá o Paulo Rabelo de Castro como vice, mas quem ganhou de forma bastante clara, digamos, o coração do eleitor mais de direita, foi alguém que não tem muita história no meio liberal, mas que pela postura, pelo linguajar, parecia mais combativo. Você acha que também isso vale talvez um meia-culpa um pouco para os liberais, naquilo que você falou mais cedo, da comunicação? Quer dizer, os liberais talvez não tenham sido hábeis em se comunicar com o eleitor comum? Eu acho que tem isso e vários fatores que levaram o Bolsonaro à vitória. Eu já escrevi muito sobre isso, um deles a própria facada, outro é o fato dele já ser famoso, já ter esse nicho há muito tempo, e a eleição indo para o segundo turno virar um plebiscito anti-Lula ou a favor de Lula, né, do lulopetismo. Então, muitas pessoas achavam que só o Bolsonaro tinha condições de fato enfrentar esse petismo com cabeça erguida e coragem. Ele tinha uma característica mais populista também, que ajuda. No Brasil, muita gente gosta dessa ideia do paizão, do Messias, salvador da pátria, né? Até mesmo de um estilo autoritário. Basta pensar, né? Ciro Gomes, tantos que já foram populares aí, que seduziram grandes contingentes de eleitorado, né? Até mesmo os que já chegaram ao poder, como Getúlio Vargas, o Lula e tantos outros, o Collor de Mello. Então, o povo gosta dessa figura. Um João Amoedo discreto, tímido, com fala mansa, um Meirelles, mesma coisa, tecnocrata, o Álvaro Dias, que é mais velho e senador ou político desde 1780, quer dizer, você tem ali uma visão também que pegou muito corpo do antipolítica, e isso é curioso, que o Bolsonaro era deputado há 6, 7 mandatos, quase 30 anos, com 3 filhos na política, e agora parece que vem aí o mais novinho, já estão preparando o terreno. Então é um clã, é uma dinastia política, mas ele conseguiu se vender como antipolítico, porque era do baixo clero, nunca governou, nunca teve cargo executivo, sempre ocupou esse nicho de pedra, de jogar e atacar tudo e todos, principalmente a extrema-esquerda, e aí virou um plebiscito contra a extrema-esquerda, ele era o cara. Então não acho que foi assim uma derrota do liberalismo, até porque ele usou também, como você lembrou, não só os discursos, como o selo de qualidade de Paulo Guedes. Sim. Era o posto Ipiranga dele. Isso acalmou mercados, atraiu investidores para a campanha, apesar dele ter usado pouco recurso, né? Então, eu acho que o fenômeno do bolsonarismo é muito mais amplo do que um plebiscito sobre direita ou sobre o liberalismo. Agora, de fato, o Amoedo, ele surpreendeu. Ele ficou na frente do Alckmin, ele ficou na frente de vários, muito mais conhecidos, porque ele pega parte dessa narrativa, que é a antipolítica. Mas ele pega muito pouco do populismo, porque ele tem zero de populismo. Pelo contrário, ele fala umas verdades que doem e afasta muita gente. E ele tem aquela coisa também do estilo meio tecnocrata, né? Uma fala muito lógica e racional, e política precisa um pouco mais de populismo, de saber se vender, de fazer um discurso um pouco mais inflamado. Então, paixão, exatamente, seduzir pela paixão. Então, eu acho que o fenômeno Bolsonaro foram fatores muito específicos do que aconteceu ali em 2018. E, Rodrigo, uma última pergunta, olhando agora para o cenário econômico. A vitória do Bolsonaro trouxe uma expectativa muito grande na economia, de investimentos que estavam ali represados, que poderiam voltar a fluir. E mais do início do ano para cá, as expectativas de crescimento do PIB e de otimismo com a economia têm caído um pouco, né? O quão otimista você está, digamos, com os próximos 3, 4 anos na economia? Boa pergunta, Gabriel. Olha, de fato houve ali uma empolgação muito grande, um fator expectativa, né? Que alguns analistas chegaram a colocar 2,5% de crescimento esperado já para esse ano. Quer dizer, o Instituto Liberal publicou esses dias aí um artigo do Roberto Ellery, economista, né, mostrando exatamente isso. Olha, nos últimos anos,
a economia cresceu, na média, menos 0,90 alguma coisa. Ou seja, caiu quase 1% ao ano, por causa da depressão causada pelo PT, claro. No melhor ano desse período, já com Temer, cresceu 1,1%. Como é que o pessoal achou que ia crescer 2,5% já assim no primeiro ano? Calma, não tem milagre aqui, não tem bala de prata. Então, parte foram as expectativas muito irreais. Parte foi também um certo atraso nas reformas. Talvez pudesse ter aproveitado a reforma do Temer no início, não ter perdido tanto tempo com polêmicas desnecessárias, coisas bem típicas do bolsonarismo, que veio dessa ala radical, nacional populista, e atrapalhou muito o relacionamento com o Congresso e coisas do tipo. Eu acho também que, obviamente, a questão da limpeza que o governo está fazendo, isso é uma coisa que pouca gente está falando, tá? Eu não vi, para ser sincero, não vi nenhum analista falando isso. O processo de limpeza que o governo está fazendo, por exemplo, nos bancos públicos e estatais e essas empresas devolvendo dinheiro para o Tesouro, tudo isso é despedalada. E a pedalada, né, é que nem uma droga, é que nem uma bebida. Você fica eufórico no curto prazo, mas é uma bonança artificial. E depois vem o quê? A ressaca. Então, parte do que a gente está vendo também é o governo ajeitando a casa, e isso, no primeiro momento, tem um efeito no organismo de limpeza. Você não tem mais o BNDES pedalando, você não tem mais as estatais bombando gastos, né? Então, isso tudo também te segura um pouco. Mas eu acho que passando as principais reformas, a MP da liberdade econômica, desburocratizando a economia, fechando acordos comerciais de maior abertura para o resto do mundo, tudo isso que vem sendo feito, concessões de infraestrutura, tudo isso que está acontecendo aí, que leva tempo para colher resultado, mas eu acredito que olhando num prazo um pouco mais longo, de 3, 4 anos, o governo do Jair Bolsonaro, pelo menos no primeiro mandato, né, eu acho que podemos voltar a ter um crescimento mais expressivo, retomar um crescimento, aí sim, mais perto dessa faixa de 2,5% até 3% ao ano. O Brasil precisa crescer mais do que 3% ao ano, 4% ao ano, para começar a reduzir de fato algumas situações de penúria. Eu não vou falar nem desigualdade, porque o foco não deveria ser tanto desigualdade. Tem que ser o nível de pobreza no Brasil, que é muito grande. Então nós temos que melhorar a vida dos mais pobres. Isso só com crescimento acima de 3%, 4%. As contas têm que ficar mais sustentáveis também, as contas públicas. Para isso, reforma estrutural, como a previdenciária, mas também precisa ter o crescimento, é fundamental. Então, os analistas estão falando em 0,8%, 0,85% de crescimento do PIB esse ano. Esse ano esquece. Está dado, então, é mais um ano perdido. Nós temos que focar nos próximos anos e aí continuar e acelerar a pauta reformista liberal que o governo tem. O governo, na figura do Paulo Guedes, está com o diagnóstico correto. Tem que executar, tem que entregar, tem que fazer. E tem que entender o seguinte, o povo mesmo de carne e osso, que não é o povo que fica no Twitter o dia inteiro bajulando o presidente, esse povo tem pressa. Estamos falando em 13 milhões de desempregados, em vários outros milhões de subemprego. A economia não voltou ainda, o PIB não voltou ao patamar que estava antes da crise da Dilma ainda, né? Exato, e isso vai se reverter em impopularidade. Tá? Então o presidente tem que entender que ficar mitando nas redes sociais e com esse exército de militância engajada bajulando ele, isso é uma realidade do Twitter, isso é bolha. Isso não é o povo de carne e osso votou nele, não são 58 milhões de pessoas abraçando a pauta do Olavo de Carvalho ou dos filhos do Bolsonaro, não. São pessoas que votaram por vários motivos, como a gente já falou, entre eles o anti-Lula, a expectativa criada do Salvador da Pátria, a questão da segurança, que ele soube explorar muito bem, né? Contra a narrativa de vitimismo do bandido, que predominava na sociedade, graças aos progressistas. Então, veja, desses 58 milhões de votos, quantos são ideológicos? E ideológicos alinhados ao bolsonarismo mais radical? É uma minoria. Então, o povo tem pressa. O povo quer resultado. Se não começar a melhorar a situação, esse pessoal vai ficar impaciente e muito rápido. Já está caindo a popularidade do Bolsonaro. Então, ele tem condições de entregar um crescimento interessante
no seu mandato, na sua gestão, desde que ele pare com esse excesso de polêmica desnecessária, desde que ele consiga frear a ala mais radical que está gerando um monte de barulho e desgaste desnecessário, fritando ministros e gerando um clima de antagonismo, de tribalismo, de tudo ou nada, de você ou eu, nós contra eles, que o PT também usava, e que para ganhar voto de militância é muito bom, mas para governar não é bom, e para convencer também o moderado, o independente não é bom. E precisa governar, precisa fazer o que o ministro de infraestrutura está fazendo. Trabalhar e entregar resultado. Então, sim, tem chance, tem boas condições, ainda conta com um capital político e com um apoio aí de muitos empresários e muitos setores importantes da sociedade, mas ele vai ter que fazer, ele vai ter que arregaçar a manga, trabalhar e parar um pouco de ficar jogando para a plateia. Essa história de ficar jogando para a plateia rende like, mas não rende crescimento do PIB. Muito bem, eu agradeço então a Rodrigo Constantino pela conversa e a gente volta a conversar em breve no futuro próximo. Rodrigo, muito obrigado. Valeu, Gabriel. Obrigado, agradeço a você e até a próxima. Você que nos acompanha pode ouvir todos os nossos podcasts do nosso canal no Spotify e também no YouTube. Basta procurar por Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. Nós também estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no LinkedIn. Até a próxima!